Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts apresentados pela Argos sobre os acontecimentos que impactam as commodities e o setor de energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Conrado Mazzoni, eu sou chefe adjunto de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje tenho o prazer de receber aqui a repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, Gisele Augusto. A Gisele vai trazer um balanço sobre a conferência Fertilizer Latino-Americano, a FLA, que aconteceu em fevereiro. Olá, Gisele, seja muito bem-vinda. Olá, Conrado, é um prazer voltar a esse podcast. Muito legal, Gi. Vamos lá, em termos de assuntos discutidos e principais preocupações do setor, houve muitas diferenças nesta edição da FLA em comparação com edições anteriores? Bom, Conrado, essa foi uma conferência em que os participantes concordaram muito que foi mais para confirmação ou validação do sentimento do que qualquer outra coisa. Ao contrário do que era esperado antes do evento, a gente teve mais discussões sobre perspectiva, tendência de preços, do que realmente negócios acontecendo como a gente vinha vendo nas últimas FLAs. Isso é diferente, então, dos últimos 2 anos. Em 2022, a gente tinha participantes desesperados para comprar por conta do início do conflito na Ucrânia. Muitos participantes estavam preocupados com a disponibilidade de cloreto de potássio por conta do conflito. Então, foi uma conferência, a primeira pós-pandemia, na verdade, então tinha esse sentimento de compra muito forte. Já em 2023, a gente tinha questões relacionadas ao cenário externo, que estavam sendo debatidas, um sentimento de alta de preço em 2023, preocupação com o preço de matéria-prima, o mercado brasileiro avançando em ritmo um pouco lento, após um ano de compras muito incomuns, altos estoques, diferentes tendências de preço para cada fertilizante. A maioria dos participantes neste ano estava mais preocupada em entender como o mercado vai adquirir novos volumes. Claro, as questões geopolíticas ainda fazem parte do cotidiano do mercado de fertilizantes, mas a maioria já foi precificada anteriormente. Então, nesse momento, não há nada que aponte para um cenário de restrição de oferta de adubo, e muito pelo contrário, o que a gente acha que a grande questão é justamente a retomada das exportações, tanto de nitrogenados quanto de fosfatados pela China. Desde o início do ano, Gi, o mercado brasileiro acompanha com mais atenção os preços e as compras de ureia para atender a segunda safra de milho 23-24. Para os nitrogenados, qual foi o principal destaque aí da conferência? Bom, voltando para janeiro, a gente teve aumentos contínuos nos preços da ureia e isso manteve as compras abaixo do esperado pelos participantes de mercado. A gente esperava um janeiro muito mais forte por conta das fracas compras que a gente teve no final de 2023 e acabou não acontecendo. Na conferência, os participantes se questionavam muito sobre por quanto tempo essa tendência de alta seria sustentada no Brasil, considerando que o plantio de milho já tinha começado nos diversos estados produtores e as outras culturas que também utilizam nitrogenados têm uma janela de compra diferente do milho. Nas últimas semanas, aqui no Brasil, a gente tem encontrado suporte nos fundamentos internacionais, com o retorno das compras nos Estados Unidos, por exemplo, sustentando os níveis de ureia por aqui. Mas, tanto aqui quanto em alguns outros mercados de nitrogenados, como Egito, Irã, Nigéria, a gente já começa a ver uma tendência de recuo nos preços. E o Brasil, especificamente, deve manter essa tendência nas próximas semanas. O que a gente encontra como um ponto para sustentar essa visão que a gente tem nos preços é o preço do gás natural e das commodities agrícolas estarem mais baixos no momento do que eles costumam estar. E o Brasil agora está numa entre-safra de compra de nitrogenados, ou seja, a gente não deve ver grande demanda e isso deve contribuir para pressionar os preços para baixo. Outro ponto muito levantado durante a conferência foi a retomada das exportações de nitrogenados pela China. Não há informações oficiais, a expectativa é que eles retornem com as liberações a partir do segundo trimestre, por volta de maio. Com isso, considerando o tempo de deslocamento até o Brasil, o tempo de liberação, de inspeção e quarentena, o adubo só chegaria por aqui no fim do trimestre para os participantes brasileiros, que seria além do tempo que a gente realmente precisaria do fertilizante. Legal, você mencionou a oferta chinesa. Isso também é uma preocupação para os fosfatados? Quer dizer, como que o mercado avalia essa questão? Sim, a China é um ponto muito importante para os fosfatados. As exportações até o momento ali da conferência seguiam restritas, o que retirava um grande volume tanto de MAP quanto das NPs chinesas do mercado.
O retorno foi um ponto muito importante. Os preços de MAP estavam vindo estáveis há muito tempo no Brasil, pelo menos desde dezembro a gente via os preços no mesmo nível, tanto de ofertas quanto de compras, e os compradores muito concentrados na aquisição de nitrogenados e no desenvolvimento da safra de soja, enquanto os produtores de fosfatados preferiam enviar o fertilizante para países que têm melhor netback em relação ao Brasil. Além disso, a China deve voltar a exportar aos poucos para tentar evitar inundar o mercado de uma vez só com a oferta e pressionar os preços para baixo. Em resumo, o retorno da China foi um dos principais pontos discutidos durante a conferência para 2 dos 3 principais macronutrientes, que é o N e o P. No fim de fevereiro, a China anunciou que deve retomar as exportações de fosfatados a partir de meados de março. As cotas para MAP e DAP devem permanecer nos mesmos níveis do ano passado, porém a gente não deve ver nenhum limite de volume para TSP, SSP, NPS e NP. A única exigência é que as exportações passem pelo processo de inspeção e quarentena. As cotas de MAP e DAP valerão de janeiro deste ano até 31 de março de 2025, sendo divididas em 3 períodos, um de janeiro a abril, de maio a setembro e de outubro a março de 2025. A manutenção no volume das cotas, somado à extensão do período de vigência de 12 para 15 meses, acabou pressionando os preços de fosfatado para cima nas últimas semanas. Os preços de SSP também foram muito questionados durante a conferência, uma vez que a gente tem uma ampla diferença entre as ofertas de venda de diferentes fornecedores, de 19% de P2A5 ou de 20%. A diferença é muito mais ligada com a qualidade, então boa ou má qualidade, com revestimento ou sem revestimento. E isso acaba dificultando a fixação de um nível pelos compradores para a aquisição do fertilizante. Durante a conferência, essa diferença de preço chegou a variar 20, 25 dólares por tonelada entre os fornecedores. Desde o início do ano, muitos participantes da região Centro-Oeste se concentraram na compra de produto nacional, que já estão esgotados até março. Já para a região Norte, foram registrados alguns negócios pontuais no mercado de importação, já que é uma região que realmente foca em importar o fertilizante por conta do frete para levar o SSP doméstico do Sul e Sudeste para a região Norte. Muito interessante. Então, a China foi o principal tema aí da Conferência Latina. E quanto ao potássio aí, Gi? A gente sabe, você mencionou que o fornecimento chinês é importante para N e para P. Agora, esse não é o caso para o MOP, né, para o cloreto. Sendo assim, quais foram as preocupações e o sentimento do mercado em relação a esse nutriente? Você tem razão, Conrado. A China não é o fornecedor de MOP para o Brasil. O que mais se questionou em relação ao MOP foi: será que a gente atingiu o piso dos preços ou a gente ainda espera mais quedas nas próximas semanas? Naquela época, os fornecedores consideravam os níveis do momento de cerca de 270, 280, os mais baixos que poderiam atingir e que uma alta estava a vir pela frente. Por outro lado, os compradores ainda viam espaço de queda, considerando o mercado interno sendo negociado a cerca de 260 dólares CFR equivalente. Os fornecedores não aceitaram níveis mais baixos, firmaram as suas ofertas a níveis mais altos nas semanas seguintes ao evento, e os compradores acabaram por aceitar esses aumentos. Os preços hoje já estão em torno dos 310 dólares por tonelada, considerando negociação das mais diversas origens. A maioria dos produtores já indica até 320 para abril e maio, então uma tendência de alta parece que veio para ficar. O aumento veio junto com o início da alta da demanda para a safra de soja 24-25, especialmente com a relação de troca da soja sendo mais atrativa comparada ao MOP do que aos outros fertilizantes. Você mencionou as relações de troca da soja. Então vamos aproveitar para falar um pouco sobre as safras brasileiras. Qual a visão para a produção e os preços aí da safra atual? Conrado, até o momento, os preços de soja e de milho estão nos níveis mais baixos do que o esperado. Com isso, a comercialização está avançando em ritmo lento nos principais estados produtores, já que os agricultores estão esperando um aumento de preço antes de negociar a safra colhida no momento. No entanto, parece ser um consenso que as vendas precisarão ser retomadas em breve para liberar espaço nos armazéns para a chegada de mais volume tanto de soja e, daqui a alguns meses, da segunda safra de milho. Esses armazéns ainda estão cheios de grãos da última temporada. Além disso, por volta de abril, as compras de insumos devem se intensificar para a safra de soja 24-25, o que também significa mais vendas de grãos por conta do financiamento via barter. A maioria dos participantes não espera um grande aumento nos preços de oleaginosas e grãos, mas a gente pode ver algum tipo de aumento considerando o que temos visto na CBOT nas últimas semanas, que tem tido uma tendência mais de alta. A gente considera também o bom desenvolvimento da safra argentina, a safra norte-americana, a baixa demanda da China, como fatores que podem pressionar o preço para baixo.
Os participantes de mercado estimam uma safra de grãos em torno de 143 e 145 milhões de toneladas. A Conab estima até o momento em torno de 146,9 milhões de toneladas, mas alguns cortes ainda devem acontecer nos próximos meses. Alguns agricultores não adquiriram semente de milho para plantar em toda a área disponível por conta do preço mais baixo do que o usual, mas acabaram enfrentando uma redução na soja por conta do clima que prejudicou algumas áreas. Então, eles estão buscando outras culturas, como algodão, trigo, cevada, gergelim, para manter a área produtiva. Pois é, parece que temos pela frente mais um ano cheio de desafios e muita informação valiosa em nossa publicação Argos Brasil, Grãos e Fertilizantes. Muito obrigado, Gisele. E este e outros episódios do nosso podcast estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com. Acesse a página para acompanhar os acontecimentos que afetam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Em breve voltaremos com mais uma edição do Falando de Mercado. Até lá!